E vamos lá para mais um vídeo informativo aqui no canal. E basicamente o que precisamos fazer a partir de agora é ficarmos preparados. Quem for comprar, é comprar com moderação e sempre baseado nos fatos, nos fundamentos. Por quê? Não sei se você já percebeu, mas nós estamos já no segundo trimestre de 2024. Ou seja, o mercado já está fazendo as contas aí, já precificando também resultados já do segundo trimestre, porém de olho nos balanços do primeiro trimestre que ainda vão ser divulgados já agora aí no finalzinho de abril especificamente, né? E vai ficar no radar durante o mês de maio. Então é momento para a gente ficar de olho. Algumas empresas podem surpreender e outras talvez nem tanto. Então fique preparado. Por exemplo, para a Gerdau, nós temos notícias positivas e negativas. Essa é uma empresa que vem de um desempenho ruim em bolsa aí nos últimos 12 meses, não só pela queda no minério, mas principalmente, né, por conta do cenário ruim para o aço no Brasil. O desempenho ruim das ações é mais por conta disso, apesar que essa recuperação aqui das ações que a gente vinha observando, ela pode ter também ali, pode ser também atribuída, na verdade, ao fato de que o governo atendeu ali parcialmente, né, reivindicações das siderúrgicas que estavam pressionando para que o governo elevasse os impostos sobre importação do aço chinês. Isso aconteceu, essa é a boa notícia, porém parcialmente falando. Então isso aqui não resolve o problema em 100% aí para as siderúrgicas, porque ainda é bem abaixo do que as empresas queriam. E aí não veio nesse patamar e também não abrange a todos os produtos relacionados ao aço, tá? Mas o lado positivo aqui é o seguinte, é que um desses produtos, né, que vai ter esse aumento de tributos são os aços longos, que é o produto principal da Gerdau aqui no Brasil. Essa é a notícia boa. E por isso esse dado por si só ele já precifica as ações com o mercado vislumbrando melhores margens do segundo trimestre à frente. Mas aí é importante a gente lembrar que a tese de Gerdau é muito Estados Unidos, tá, pessoal? Vejam que em 2023, cerca de 50% do EBITDA da Gerdau foi das operações na América do Norte. O que isso tem a ver, né? Não é bom ter essa exposição aos Estados Unidos? Sim, é ótimo. Mas vocês viram ontem, né, as bolsas despencando. Por quê? Inflação nos Estados Unidos. Essa foi a principal manchete ontem, né? Ibovespa sucumbe à inflação dos Estados Unidos. E é o contexto de Gerdau, ou seja, ela precisa também de juros baixo por lá, não só aqui no Brasil, além da inflação por lá dentro do controle, senão nada feito. Então a coisa ainda não está assim ganha, vamos dizer assim, para o lado da Gerdau. Está até um pouco longe disso ainda, porque a gente tem a China pressionando ainda, é fato. O Brasil até vem dando um respiro, mas agora aí nos últimos dados econômicos, né, os Estados Unidos, a gente vê aí que a coisa volta a preocupar. Então é o que eu falei, fique preparado, porque é uma boa empresa, mas se for comprar, compre com moderação, porque nós ainda teremos outros capítulos para trazer aqui para vocês, tá? E aí nesse mesmo contexto de ficar preparado, as demais siderúrgicas também entram nessa, né? E aí juntamente com a Gerdau, eu destaco a Vale, comentando rapidamente, né? Vale e CSN Mineração, na verdade. É a tese chinesa, literalmente falando. E aí é olhar para os preços de minério, tá? Não tem jeito. Vejam que o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro, o minério em alta, favoreceu os resultados dessas duas empresas, mas desde janeiro para cá o minério está em queda. Então não estranhe se essas empresas reportarem resultados piores. A CSN Mineração só ontem caiu 6%. E o vilão é a China, é o minério, além aí dos dados econômicos no exterior pouco animadores. Já as demais empresas do setor CSN e Usiminas, aqui uma tese mais doméstica, vamos dizer assim, a CSN bem diversificada em produtos, assim como a Usiminas, são empresas que com a melhora do cenário local podem reportar alguma melhora dos negócios agora em 2024, no mínimo aí, né, elas podem talvez ter uma redução de custos, embora essa questão do aço chinês prejudica ainda essas empresas. Essa matéria aqui que eu mostrei para vocês, a aplicação do imposto, ela não ajuda essas empresas aqui como ajuda a Gerdau no segmento de aços longos. CSN é pouco exposta a aços longos, Usiminas acho que nem fabrica esse produto. Então é aguardar resultado. E aí sempre lembrando, pessoal, que as cotações dessas empresas vão ser sempre influenciadas pela expectativa futura quanto à China, quanto a preços do minério,
além da Gerdau aí que tem o fator Estados Unidos também. E aí reforço o que eu disse, as empresas elas estão descontadas, estão baratas, é ficar preparado, se for comprar é com moderação, mas é um tipo de negócio que a gente não sabe onde é o fundo, tá? Então vamos com calma. E agora falando um pouco de setor financeiro, ontem com a queda da bolsa, Itaúsa, na minha visão, deu oportunidade de compra. Abaixo dos R$10 é barato, na minha visão. Por quê? Porque o yield ele volta a ficar atrativo. Olha só. Aí talvez você está pensando, mas você está olhando o dividend yield passado. Sim, não faça isso, né? Não olhe o dividend yield passado. Só que a questão é o seguinte, olhando para frente, é praticamente consenso de que Itaúsa deve manter em linha os resultados, talvez até superiores aos de 2023 por conta do Banco Itaú, que está voando literalmente, o que sim pode gerar dividendos melhores nesses preços abaixo dos 10. Mas a empresa paga 2 centavos de dividendos. Não, está errado essa afirmação, isso não é verdade. Os 2 centavos é trimestral, geralmente, e em outros períodos do ano tem outros pagamentos de valores diferentes referente a outras distribuições de lucros. Tudo é uma questão de preço, tá, pessoal? É fundamentos olhando o negócio principalmente e aí posteriormente baseado no preço, se vale ou não vale a compra nesse momento. E Itaúsa em R$10 é desconto, pelo fato óbvio aí dela poder pagar um yield atrativo nesse preço, né? Sem falar os demais negócios da empresa além do setor financeiro. Então, para quem investe, por exemplo, com pouco dinheiro e busca diversificar a carteira, Itaúsa se encaixa na tese. E é como eu disse, tudo é uma questão de fundamento aliado a preço. E aqui, se tiver abaixo dos 10, fique preparado não só para melhores resultados, mas também melhores dividendos. E aí falando nisso, né, ainda aqui no setor financeiro, destaco aqui o Banco Santander. O banco anunciou aí também seus proventos ontem. Vamos passar aqui rapidamente um anúncio, é de 1 bilhão e 500 milhões, valor bruto aí em juros sobre capital próprio, né? Tem o desconto aí do imposto de renda, e aí após o desconto, o valor líquido, já descontando aí os impostos, ficam em aproximadamente 16 centavos para as ações ordinárias e 17 centavos aí para as ações preferenciais. As units vão pagar 34 centavos já líquidos aí de impostos. Então, Santander, né, segue aí com seus proventos recorrentes, porém proventos diminuindo, tá? Muito por conta aí, né, de tudo que aconteceu no pós-pandemia aí com os bancos, provisões sugando aí o balanço, rombo da Americanas que afetou bastante, inadimplência, enfim. Vamos ver se 2024 teremos um banco, no caso aqui do Santander, com melhores números para a gente avaliar. Quanta gente trocou, inclusive, né, Itaúsa pelo Banco Santander. Aí aquele negócio que eu falei do preço, dependendo do preço de troca, talvez quem trocou fez um bom negócio. Me fala, inclusive, se você trocou uma pela outra ou se você está pensando em trocar agora. Me fala aí, mas de todo modo, são duas empresas para a gente ficar preparado. Itaúsa, como eu disse, melhores resultados e melhores dividendos chegando, cenário favorável. Já Santander, nem tanto ainda, mas de todo modo é ficar preparado aí para o resultado trimestral que vai sair, porque esse resultado vai dizer se o banco está acertando a sua retomada. Bom, e agora falando um pouco aqui das petrolíferas, vocês têm me perguntado bastante aí esses dias, principalmente sobre 3R, que é uma das teses, inclusive, aqui do canal que eu tenho trazido, e vocês devem ter acompanhado ontem, principalmente os noticiários aí, trazendo a informação do acordo entre a fusão da 3R com a Enalta. O mercado vem operando, inclusive, bastante comprador, bastante otimista aí nas ações da 3R, e a pergunta que me fizeram é se é oportunidade de compra. E aí eu sempre gosto de destacar o seguinte nesses períodos aí de otimismo. O melhor é não fazer nada nesses momentos. O mercado fica muito afoito, muito especulativo, mas do ponto de vista do negócio, respondendo quem perguntou, sem dúvida é um potencial bom negócio. Uma fusão ela traz não só visibilidade da marca, né, mas principalmente ganho de mercado, aumento de receita, diversificação e principalmente redução de custos aí, né, que é sempre o alvo aí de empresas de commodities. Então, resumindo, elas podem ficar menos refém aí das oscilações de preço. E no caso do petróleo, é uma gangorra, literalmente, tá? E aí, nesse sentido, eu acho que faz todo sentido, mas se vai dar certo ou não, é só o tempo que vai dizer. Mas o case de 3R é um case, assim, na minha visão, de crescimento, assim como foi e ainda está sendo um case de crescimento a PetroRio. Hoje o cenário ele é diferente, só que de um outro lado a gente pode ter mais fusões e aquisições pela frente. Por quê?
Aqui eu deixo até mais uma dica, idêntica praticamente à dica que eu trouxe do setor do agronegócio, recentemente aí, onde eu comentei para sua análise. Então, sempre que você estiver analisando um setor grande, no nosso exemplo aqui é o petróleo, olha em volta os pequenos negócios. Quem é o player grande aqui no setor do petróleo? É a Petrobras. E os pequenos negócios hoje são essas outras empresas aqui. Então, como a Petrobras ela encerrou o programa de desinvestimento que ela vinha fazendo no governo passado, ficou bem óbvio que nós teríamos, em algum momento, fusões e aquisições dentro do setor, especificamente entre esses pequenos negócios. Quem acompanha aí o setor do petróleo, as empresas petrolíferas, deve lembrar, né? A PetroRio comprou ativos da Petrobras, a 3R também comprou, só que agora, como não tem mais essa possibilidade, o caminho para crescer são confusões e aquisições. E aí, nesse sentido, a PetroRecôncavo ainda está no radar em relação à 3R. Quem sabe ela não é a próxima aí dentro dessa onda de fusões e aquisições. Então, se você está mirando um setor grande, olha em volta também para os pequenos negócios que ajudam a alimentar esse setor. Mas nesse momento, especificamente em relação à 3R, eu chamo sua atenção para tomar cuidado aí com o otimismo em excesso, tá bom? Por exemplo, os analistas, né, estão muito otimistas aí com o case. O preço-alvo apontado por eles é lá perto aí dos R$50. Tem análises, inclusive, recentes que eu li, com preço-alvo perto lá dos 80, então tenha calma aí com esse otimismo, mas é como eu disse, ficar preparado. Se você quiser comprar, é aos pouquinhos, porque é um setor difícil, a 3R especificamente, ela não paga dividendos, não é ação previdenciária, não é ação para esse fim ainda, embora tenha o potencial de crescimento. É uma empresa que está começando agora a otimizar suas operações, esse lance da fusão é um fato recente ainda, mas me conta aí se você tem 3R. Eu tenho uma certa posição, comprei bastante abaixo dos 30, como eu trouxe aqui no início do ano. E você, está otimista com o setor? Bom, e dito isso, agora voltando para setores perenes, outra empresa para a gente ficar preparado é a Sanepar. Por quê? É a ação, na minha visão, mais barata do setor na bolsa hoje, é a empresa mais lucrativa, olhando resultados, fundamentada em quê? Nos reajustes tarifários que vêm acontecendo e esses resultados estão crescendo e devem continuar nessa linha de crescimento e aliado, né, à maior eficiência e redução de custos aí que foram apresentados no último balanço reportado pela empresa. E além disso, o fato que eu trouxe anteriormente em outros vídeos, nós poderemos ter uma entrada de 3,6 bilhões para a empresa em algum momento. Podemos dizer que é um ressarcimento aí, né, por parte do governo para a empresa, que já foi reconhecido aí como devido. Então, em algum momento, a empresa pode receber esses bilhões aí. É muito dinheiro, onde a empresa pode usar para fazer frente aí a seus investimentos futuros, pode pagar dividendos, algo que é bastante provável, ou pode simplesmente não fazer nada, né? Deixar o dinheiro lá no caixa gerando resultado financeiro. Enfim, de qualquer forma, ela recebendo esse dinheiro, independente do que ela fizer, é bom para a empresa e é bom para você acionista. Então, sem dúvidas, nesse preço, Sanepar é a ação para ficar de olho e preparado não só para melhores resultados em 2024, mas para potencial surpresa positiva, na minha visão, a depender do que acontecer e do que surgir em relação a esse dinheiro que está para ela receber. Então o vídeo de hoje mais comentado, com menos números, porém abordando alguns fatos e trazendo opiniões, como vocês têm pedido. Hoje o mercado digerindo aí, né, desde ontem, dados econômicos que estão surgindo e que ainda vão surgir, além da temporada de balanços que vai começar de novo, e essa é a hora de colocar as boas empresas no radar. Então, se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!